Bom dia, meus amigos, muito bom dia. Hoje é dia 13 de maio de 2026, uma quarta-feira. Estamos iniciando o nosso dia e a nossa conversa fraterna. Bom dia, seu José Reginaldo, Dona Conceição, sejam bem-vindos. Hoje é um dia no Brasil que comemora-se os pretos velhos, né? São personalidades da Umbanda, de religiões bem brasileiras, que enaltecem a sabedoria dos ancestrais. O preto velho representa isso, a sabedoria do povo negro, né? Então, parabéns aos pretos velhos. Bom dia, Neila, seja bem-vinda. Meus amigos, seu José Reginaldo, Dona Conceição também. Hoje é o capítulo 11 do livro Vinhas de Luz, da psicografia de Chico Xavier por Emmanuel. E esse capítulo tem como título Abre a Porta. A mensagem está registrada no Evangelho da versão João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículo 22. E a mensagem de Emmanuel. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: recebei o Espírito Santo. Por que não ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores. Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons do Espírito. Os divinos dons espirituais, Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma. Olha que coisa incrível! O Criador oferece a semente, o sol, a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações, mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. Isso é muito importante a gente refletir para entender o nosso papel, a nossa responsabilidade na nossa evolução. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Neide, bom dia. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e erguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber, no caminho, os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Bom dia, Anderson, bem-vindo. Meus amigos e minhas amigas, abre a porta. Mensagem de hoje de Emmanuel, com inspiração nas palavras de Jesus,
que disse: havendo dito isto, soprou, não, palavra de João, contando uma participação de Jesus na vida dos seus discípulos e apóstolos. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O que é para nós espíritas receber o Espírito Santo? Não é como nas religiões judaico-cristãs clássicas, catolicismo e os protestantes. Nós entendemos o Espírito Santo certamente como uma dádiva que podemos receber do Pai para nos ajudar a nos aprimorarmos cada vez mais. Entretanto, esse aprimoramento, essa graça que os evangélicos, os católicos entendem como algo que Deus escolhe para alguém, o vaso escolhido por Deus, como muitos dizem, referindo-se a Paulo de Tarso. Paulo é o vaso escolhido. Essa dádiva, essa graça, essa escolha é nossa. Nós podemos ser o vaso escolhido, se quisermos, porque vai depender de nós. Como bem colocou aqui Emmanuel, numa alusão, numa analogia, o Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, as estações. Ele oferece até o cuidado dos lavradores, que nós somos filhos de Deus, colocados ali. Oferece a defesa, o adubo, mas a semente precisa germinar por si só. Por que algumas sementes, mesmo com toda essa proteção, não germinam e outras germinam? Depende de nós. No nosso caso, fazendo uma analogia a nós, ele vai e diz: o homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva das dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. Precisamos fazer o nosso esforço, o nosso trabalho na nossa evolução, para a nossa evolução. E isso é algo que é inexorável, é inegociável. Deus não vai me colocar de mão beijada, nada, não vai me entregar o prato feito. Ele vai me dar a capacidade de trabalhar para montar aquele prato de comida, mas eu não vou receber o prato feito, porque senão não teria graça nenhuma e não teria nenhum esforço meu. E como é que eu penso que seja, enquanto espírita, esse processo, essa participação minha direta na minha própria existência, buscando boas companhias, buscando boas atividades, buscando me aculturar, buscando evitar as tendências maliciosas que me apresentam, as minhas próprias tendências, buscando ser honesto, buscando ser leal, buscando ter compaixão, buscando fazer caridade. Assim eu caminho na direção do processo de progresso. Assim eu contribuo, ou melhor, eu contribuo não, eu faço a minha parte. Não adianta você gritar por honestidade e ser desonesto. Você ser contra a violência e ser violento. Ser contra a traição e trair. Mesmo que ninguém esteja vendo o que você está fazendo, o Pai Celestial está vendo e você também está vendo. Porque o seu verdadeiro julgador, o tribunal, é a sua consciência. Então você pode se esconder a sua personalidade negativa, nefasta, de todo mundo, menos de você. Então você sabe o que você está fazendo. Quem sou eu quando ninguém está vendo? Como eu penso, como eu ajo quando ninguém está vendo? É ali que mora, ali que reside a grande questão da minha vida. Quando eu for aquela pessoa bacana, tanto publicamente como internamente, aí eu estou conseguindo alcançar esse progresso. E a minha vitória virá
com esse abrir de portas. Deus abre todas as portas para que a gente necessita para progredir, mas nós temos que passar por elas, todas elas. Ninguém vai passar por nós. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma. Olha só, as inspirações e os desígnios dele permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à lágrima, à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Todas as potencialidades estão em nós. E naturalmente no ser filhos de Deus. Somos filhos de Deus como Jesus. Por isso que ele fala que as inspirações e desígnios do Mestre estão em nós. Porque nós também somos filhos de Deus. Temos as mesmas características de Jesus, conforme o Espiritismo nos propõe. Então, eu preciso despertar isso em mim. E como é que eu desperto as virtudes? Como é que eu conquisto-as? Despertando-as em mim? Progredindo, me esforçando, buscando ser uma pessoa melhor, olhando para mim sempre, fazendo reforma íntima. Não é olhar o outro. Eu não tenho que ler essa página pensando no outro, eu tenho que pensar em mim. O que ela quer dizer para mim? Porque quando eu me despertar, quando eu me compreender, eu me tornarei uma ferramenta potente para o meu progresso e o progresso da humanidade. Eu só posso caminhar para a direção do mundo quando eu tiver algo para oferecer a esse mundo. Eu preciso primeiro me preparar, me adaptar, me aprimorar, me capacitar. Não é assim que eles dizem, os evangélicos? Deus capacita. Capacita mesmo. Só que depende de você essa capacitação. Depende de você querer se capacitar e melhorar e progredir. Aí você vai conseguir chegar. Nesse processo é que você vai conseguir alcançar o progresso. Então, significa dizer que as portas estão abertas ali, destrancadas. Todas as portas do progresso estão destrancadas. Mas quem as abre sou eu. Eu que tenho que abrir as portas e adentrar, e progredir, e caminhar e sempre adiante. Eu tenho que fazer esse movimento, eu tenho que fazer esse esforço, eu tenho que sair da zona de conforto, eu tenho que agir. Senão eu não chego a lugar nenhum. E isso é consciência. Essa perspectiva é consciencial. Não vai cair do céu. Tem gente que espera cair do céu. Quando ela desperta, aí ela começa a progredir, porque não vai cair do céu. Até aqueles que tiveram berço de ouro, nasceram numa existência opulenta, bastante farta de recursos, precisa abrir as portas do seu progresso, porque o dinheiro, os recursos financeiros são do mundo e são ferramentas de progresso e não para o seu conforto. Você não é merecedor de uma vida sabática. Você é merecedor de pegar esses recursos que você tem e transformá-los, progredir e construir, tanto material como espiritualmente. Através de quê? Das suas atitudes, das suas decisões, das suas escolhas. Até escolher ficar inerte é uma ação. Até escolher não querer fazer é uma decisão. Pensa nisso. Então a gente precisa agir. O mundo é movimento. Hoje é quarta-feira, 8h15 da manhã. Temos um dia pela frente para progredir. Mas eu me aposentei, beleza, não precisa mais trabalhar. Vai ler, vai estudar, vai fazer uma prece, vai caminhar, vai olhar o mundo, vai sorrir para o porteiro, dizer um bom dia para as pessoas, levar energia positiva para o mundo. Está contribuindo, está agindo, está sendo útil, está sendo produtivo. Produtividade, meus amigos, está aqui, ó, na minha atitude. Sejamos produtivos, sejamos proativos, busquemos harmonizar a nossa família, as pessoas à nossa volta, com uma palavra de carinho, de conforto, de atenção.
pega uma prece, vai fazer uma prece, vai ler um bom livro, você está produzindo. Você está progredindo. Você não está parado. A mensagem de hoje é essa. E agora vamos ler. Deixa eu falar aqui com o Ronaldo. Ronaldo, bom dia. Seja bem-vindo também, meu querido. Dona Vanja. Olha só. Capítulo 181 do livro Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Eu desejo a todos vocês que essas palavras, que esses pensamentos, que essas reflexões possam contribuir para um dia melhor. E que você tenha paz, equilíbrio para resolver as questões, as demandas, as controvérsias que aparecem na vida da gente. Porque com esse posicionamento, as soluções serão melhores. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Desejo a todos vocês um ótimo dia, uma quarta-feira de muita luz. Para quem é do estudo de espiritualidade, saúde e espiritualidade, hoje temos um encontro aqui, tanto do que é o Espiritismo, que é o novo curso que a gente está fazendo às 17 horas, como também o estudo de saúde e espiritualidade, o GESE. Venha conosco participar disso, venha falar de Jesus, venha falar de saúde, de vida, venha compreender como o seu pensamento muda tudo quando você sabe utilizá-lo. A gente usa muito pouco pensamento. E o estudo de saúde e espiritualidade ajuda a gente a refletir sobre isso através do conhecimento da fisiologia espiritual, a partir do conhecimento de tantas coisas que a gente nem sonha que existem, estão aí para nos ajudar como ferramenta de progresso. Amanhã temos o estudo de Joana, o estudo de Ivone Pereira, às 17, e à noite, às 19 horas, teremos a nossa reunião pública. Venham nos conhecer, se não conhecem ainda, venham participar das nossas atividades presenciais. Beijo no coração, paz e bem a todos, um ótimo dia.